Oi, esse é o quarto e último vídeo de hoje aqui dessa quarentena. A pergunta da Graciele é assim: meu pai de 72 anos sofre com zumbido que vibra no centro da cabeça há 7 anos. Teve perda auditiva com o tempo e usa aparelho com gerador de som para perda auditiva. Já fez fisioterapia. Ele sofre com tudo isso, o zumbido o impede de dormir e ele foi se isolando aos poucos. Ele era festivo e alegre e hoje evita festas, aglomerações e fica muito tristonho. O que podemos fazer para ajudá-lo? Em tempos de quarentena, a gente até olha diferente para essa sua questão, né? Eu entendo que em tempos de liberdade, né, não poder fazer as coisas é ruim. Agora, em tempos de você ser obrigado a evitar festas, aglomerações, né, tem o lado bom no sentido de você ficar mais com a família, né? De qualquer jeito, Graciele, qual que é a questão? Casos como o do seu pai são extremamente comuns, infelizmente, tá? E olha, eu vou te dizer, pensando um pouco fora da caixa, que é o que essa experiência com zumbido aí ao longo desses 26 anos foi dando pra gente, muitas vezes o processo do envelhecimento é extremamente complicado, tá? Não só pelas questões do ouvido, que é o que você tá colocando pra gente, porque eu sou otorrino, né? Mas de experiência com outras pessoas, muitas vezes a aposentadoria, né? Essa perda da utilidade, a perda da sensação de motivação de acordar e fazer determinadas coisas, o próprio fato de ter que encarar perdas que o envelhecimento traz pra gente, por si só, mesmo para quem não tem zumbido, já vai trazendo questões de isolamento, tá? De depressão. Agora, a gente não pode minimizar o papel da perda de audição em homens e na terceira idade. Esse trio é o fator principal de isolamento, tá? Então, muitas vezes, essa questão é deixada de lado. Como se não bastasse, ainda vem o zumbido que rouba umas horas de sono, e o sono é super importante realmente para deixar as pessoas mais próximo do normal, né? Então, sono adequado eu levo muito em consideração, tá? Mas de qualquer jeito, o que eu tô querendo mostrar para você é que o quadro do seu pai tem outras facetas, né? Então, se certifica que o grau de amplificação do aparelho dele tá ideal. Às vezes as pessoas nos procuram com essa queixa e já estão usando o aparelho há 4 ou 5 anos sem saber que a vida média de um aparelho é por volta desses 5 anos, tá? Então, por mais que o aparelho seja um negócio caro aqui no Brasil, também é importante entender que, como tudo tecnológico, as coisas vão avançando num grau super rápido. Então, muitas vezes um aparelho já perto do tempo de vida útil poderia ser testado, né, com uma nova tecnologia no lugar que foi comprado aí, ou em outro lugar, para ver o quanto isso faz diferença na perda de audição e no isolamento, para que eles não sejam esses fatores de isolamento que você tá comentando, tá? De qualquer jeito, como eu respondi já num dos vídeos de hoje, para essa questão do isolamento, da depressão, de mudar o comportamento e ficar triste, também faz muita diferença a gente pensar num pouco de atividade física, de atividades de prazer e mudança de alimentação que o idoso deve fazer. E olha, com olhos de família, eu vou te dizer, não de médica e sim de família, eu vou te dizer que às vezes a gente tende a ser condescendente com a alimentação dos idosos, como se fosse uma pena para eles passar por uma mudança alimentar. Eles gostam tanto de cerveja, de uísque ou de alimentos que não são adequados, e a gente fica com pena. E nessa hora de mudança de comportamento, não é hora de ficar com pena e tentar cair na tentação de deixar hábitos inadequados sem serem cuidados também, tá? Então, do ponto de vista do otorrino,
verificar essa questão do aparelho auditivo, veja se ele está com uma boa tecnologia, veja se ele está com toda essa questão que pode ajudar o zumbido, tipo melhorar 2 sintomas, né, com uma ferramenta só. Medicamentos podem ajudar em paralelo, tanto para o zumbido como para essa questão comportamental. E além disso, terapia, mudança de hábito, coloca seu pai para fazer diferente, pensar diferente, tá? Então eu vou ficar aqui torcendo para que vocês possam manejar essa situação, até porque eu tenho um pai também mais idoso do que o seu e eu me preocupo com ele e sei como é que é esse lado de filha para o pai, tá bom? Então vou ficar aqui torcendo para que vocês possam ver outras coisas para ele. E para terminar, a pergunta da Vânia Hollenberg. Vânia, ela fala assim: tenho zumbido há 2 anos e perda auditiva comprovada. Já uso aparelho. O otorrino disse que é hereditário. Eu faço terapia, yoga e acupuntura. Tenho recorrentes tensões na cervical. Eu devo fazer mais algum tratamento? Vânia, eu lendo a sua pergunta, me passou pela cabeça que você não comentou se o uso do aparelho, por causa dessa perda, te melhora pelo menos parcialmente o zumbido. O que é melhorar parcialmente? Embora as pessoas tenham um sonho de consumo que o zumbido desapareça, a gente vê aquelas pessoas que com o aparelho na orelha e sem o aparelho tem uma diferença de zumbido, ou seja, ele diminui ou ele é menos percebido, e na hora que tira o aparelho ele volta para estaca zero. Por isso a pessoa tem a ideia que o aparelho não está melhorando, mas está melhorando sim. Assim como o óculos melhora a visão, quando eu tiro eu volto a ter o mesmo grau de miopia que eu tinha antes de colocar o óculos, tá? Então, isso é uma coisa. Caso você não tenha tido nenhuma melhora do zumbido, mesmo com gerador de som ativado, mesmo fazendo terapia, yoga e acupuntura, e parabéns, porque eu adoro gente que se mexe, que vai atrás, eu vou super valorizar essa questão da sua tensão na cervical. Veja, a cervical é onde muita gente carrega o peso do mundo, né? Figurativamente falando. Mas a cervical, fisicamente, foi pro espaço por causa da mania da gente olhar a tela, né? Aqui, tudo na palma da mão, e a gente não olha assim, a gente olha assim. Então, essa musculatura da cervical não nasceu para sustentar o peso da cabeça, que é o que a gente tem de mais pesado no corpo. Tá? Então, de fato, muita gente tem tensão na cervical. Pode ser só contratura, pode ser formação de nódulos musculares, que são os pontos gatilho miofaciais, e eu super te recomendo sim que você veja essa parte como uma das estratégias de ver se tem a ver com o zumbido. A gente leva em consideração o que? Se a pessoa tem, no momento da dor, ela tem mais zumbido do que ela tem de zumbido quando a dor não está aparente, é uma dica importante. Se ela tem dor de um lado só e o zumbido é de um lado só, também é outra dica importante que as coisas possam estar relacionadas. Mas, de qualquer jeito, é um profissional mais acostumado que isso do que a gente, o otorrino, que vai poder te ajudar na palpação dessa musculatura, na verificação de pontos gatilho, se eles, na hora da dor, se o zumbido muda, né, muda de tipo, aumenta de volume, diminui de volume, e fazer esse tratamento muscular. Normalmente são os fisioterapeutas e os fisiatras os profissionais mais acostumados com essa palpação muscular. Então, tem trabalhos mostrando sim que o zumbido pode melhorar com essa parte. Se já tiver feito fisioterapia aí, vale a pena procurar as outras opções aí, como quiropraxia e osteopatia, sempre na mão de bons profissionais, hein, gente? Pelo amor de Deus. Porque essas especialidades podem mexer com a parte óssea. E às vezes a gente tem uma questão muscular que é secundária a um desvio aí do alinhamento ósseo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente se despede aqui desse
primeiro dia de vídeos, né, aqui da quarentena. E eu quero agradecer também minhas duas filhas que estão aqui ajudando nesse vídeo caseiro aqui e me animando para poder dar as melhores respostas para vocês, tá bom? Obrigada para vocês, Amandinha e Maísa. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.